Isto não condeno diretamente com esta proposta. Esta proposta é de um protocolo. O que eu quero é clarificar que o nosso voto favorável a esta proposta não quer dizer que nós não queiramos um debate mais aprofundado sobre o modelo de vacinação. Eu sei que a opção do Ministério da Saúde, e que o Governo é do PS, é por grandes centros de vacinação. Mas vamos ver. Se, fazendo fé apenas no que eu leio, o Sr. Vice-Almirante que coordena agora a Task Force diz que neste pico que agora se espera que aconteça durante o mês de Abril, a ideia é administrar 100 mil vacinas por dia. 120 mil. 120. Como não há vacinas, agora já são 120. Para a semana vão ser 120. Senhor Presidente, na devida proporção, isso dá qualquer coisa em torno das 2.500, 2.600, 2.700 vacinas por dia na cidade do Porto. Coisa aproximada disso. Os cuidados de saúde primários têm 30 sítios de porta aberta na cidade do Porto? Em primeiro lugar, aquilo que nós estivemos a estudar foi a complementariedade com o centro de testagem que temos hoje no Queimódromo, porque na medida em que já temos lá um conjunto de infraestruturas municipais que asseguram aquele funcionamento, o que nós quisemos perguntar e saber foi, já que estamos a fazer lá os testes, e tem sido um sucesso, não poderemos ter ao lado, e já temos montado, linhas suficientes para ali conseguir fazer a vacinação de qualquer coisa como 2.000 pessoas por dia, tendo depois todas as condições e, portanto, este protocolo com o Hospital de São João, que é entusiasta desta matéria, o Dr. Fernando Araújo é um entusiasta desta solução, o que é que permitiria? Permitiria, de facto, dizer assim, ali temos uma capacidade de cerca de 60 mil testes por mês, mais coisa, menos coisa. Isso vai permitir fazer o quê? Reduzir a pressão sobre os ACES, sobre os centros de saúde. Porque aquilo que é verdade, que também com o auxílio da Câmara, e a Câmara já auxiliou, em primeiro lugar, em Valformoso, criando uma tenda para o recobro, porque, como sabem, um dos problemas das vacinas é que as pessoas têm que esperar meia hora, criamos um centro de recobro, cedemos a escola, uma escola em Aldoar e cedemos também a Escola do Sol. Isso é um reforço da capacidade e, além disso, fizemos o protocolo com os táxis também, como sabem. Portanto, houve um conjunto de apoios que a Câmara Municipal articulou com a ARS Norte e com a SES. Aquilo que parece evidente é que, a haver vacinas, coisa que neste momento parece cada vez menos provável haver vacinas em tempo útil, se de facto o objetivo é ter vacinada 70% da população ou 75% da população até ao final do verão, aquilo que é hoje a capacidade de resposta dos ACES a nível nacional vai ser insuficiente. Não há suficiente. E mesmo que fosse suficiente, faria com que os ACES não tratassem dos doentes. Estariam apenas a vacinar. O nosso entendimento, e este é um entendimento, devo dizer, da minha parte, ideológico, assumo que é ideológico, é assim, os ACES e os hospitais devem ser para tratar de pessoas doentes. A vacina é para evitar que as pessoas fiquem doentes. E, portanto, se nós pudermos meter um sistema alternativo para vacinas, eu entendo que isto funciona melhor, naturalmente, com médicos, com enfermeiros certificados, com todas as condições. Quanto a vários centros, nós também já dissemos que devia haver 3 destes. Aquilo que nós iríamos propor era criar um outro em São Roque da Lameira, muito semelhante a este, e depois um walk-in que podia ser nos Jardins do Palácio Cristal. Portanto, naturalmente que este não esgota. Ora, a fazermos isso, nós teríamos uma capacidade de 180 mil vacinas por mês. O que faria com que o Porto, no momento em que houvesse vacinas, em cerca de 2 meses, conseguisse vacinar a população remanescente, aqueles que ainda não foram vacinados. No que diz respeito a este protocolo em particular, nada contra, pelo contrário, vamos votar favoravelmente. Mas, de facto, a minha dúvida, que já foi parcialmente esclarecida pelo Sr. Presidente, era qual era a relevância de um protocolo sobre vacinação que não envolvesse a entidade que é responsável pelo processo de vacinação, que é a Task Force, não é? Eu acho que qualquer protocolo que não envolva a Task Force é inútil, no sentido em que está fora do processo de vacinação. O Sr. Presidente já disse que havia contactos com a Task Force, isso é positivo, ainda bem, e ainda mais que vem cá o Sr. Presidente da ARS e, portanto, há essa articulação, mas, de facto, quando eu vi este protocolo, achei que estava aqui perdido. O que faria sentido era um protocolo com a Task Force ou com a ARS Norte, mais do que com o Hospital de São João,
mas que agora que já fui informado, nada quanto. A Task Force, numa primeira fase, disse aos municípios que era melhor os municípios estarem quietos, porque não se devia criar expectativa na população na medida em que não havia vacinas disponíveis. A seguir, passado algumas semanas, escreveu aos municípios a Task Force a dizer assim, olha, preparem-se, porque nós daqui a 3 ou 4 semanas, já passaram as 3 semanas, mas na altura eles tinham outras expectativas, vamos ter imensas vacinas e é preciso que os municípios se preparem para nos resolver. E foi assim que nós fomos avançando com isto, porque, como sabem, com aquilo que são as formalidades, a contratação pública, etc., não nos podem dizer assim, agora montem uma coisa destas amanhã. Não é possível. Não é possível. E, portanto, de alguma maneira nós fomos avançando, temos aqui uma resposta disponível, agora não vos oculto que neste momento tenho a preocupação que toda a gente tem. A União Europeia não tem sido capaz de resolver o problema das vacinas. Aquilo que se passou mais recentemente com a Johnson & Johnson é mais ou menos escandaloso e, portanto, a nossa preocupação é que para já isto não vai ser utilizado porque não há vacinas.